Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, agora eu vou falar o que são os pecados aqui. O que aconteceu? Primeiro pecado, nós já lemos aqui. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos os que escolheram. Primeiro pecado, concupiscência. Concupiscência é aquele pecado. Eu pego uma, se der, deu, se não der, eu pego outra. É o que os olhos veem, eu quero. É esse o primeiro pecado. Tudo que os olhos veem, eu quero. Eu pego, eu agarro. Independente se Deus diz que sim ou diz que não, eu vou pegar. Segundo pecado. Está aqui. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era um má continuamente. Segundo é o pecado mesmo no coração, dentro do ser humano. Aquele pecado que não sai, que você quer tirar, mas você não consegue. E mesmo que muitas vezes você queira tirar e não consegue, é porque você gosta mesmo e quer ficar com ele. Então, o primeiro pecado, concupiscência. O segundo pecado que existia dentro do homem e ele não queria tirar, continuava, é os pecados que levou ao dilúvio. Terceiro pecado, olha o que diz aqui. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Terceiro pecado, desprezo a Deus, violência. Deus diz paz, o homem diz guerra. Deus diz amor, o homem diz ódio. Deus diz vamos nos amar, o homem diz vamos nos odiar. Isso é o que estava na época do dilúvio. E como está hoje? Está diferente? Vocês estão vendo a diferença entre na época do dilúvio e na época agora que nós estamos antecedendo a volta de Jesus para o fim dos tempos? Nenhuma diferença. Olha o que aconteceu lá e o que vai acontecer agora. E continua em Gênesis 6, versos 17. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir a terra. Debaixo do céu, toda a carne que há espírito de vida, tudo que há na terra expirará. Ou, na tradução original, morrerá. Aqui entra uma outra colocação. Deus diz que vai destruir tudo. Não sobra nada. Animais e seres humanos. Espírito. E aí entra uma controvérsia que todo mundo diz que o espírito do homem é diferente do espírito do animal. Não é. É o fôlego de vida que o animal tem, é o mesmo fôlego de vida que eu tenho. O fôlego de vida, que é a tradução aqui, que todo fôlego de vida, porque quando Deus diz, trago o sobre toda a carne que debaixo do céu e da carne que há espírito, a palavra a tradução espírito é fôlego, que há fôlego de vida. Nós não somos um espírito, nós temos o fôlego de vida e nos tornamos um ser humano, que é o espírito carnal. Nós somos um homem. Nós não temos nada de espírito aqui dentro, tá? Nós só temos isso aqui, ó, o fôlego de vida, certo? E Deus então destruiu tudo o que havia aqui nesse mundo na época do dilúvio, por causa dos pecados que existiam na época e que hoje estão muito maior do que antes. Na época já existia homem com homem, já existia mulher com mulher. Hoje é a mesma coisa. E hoje quem fala disso é condenado, tem que entrar para a justiça. Interessante, então vou ter que julgar e condenar Deus, porque Deus é contra isso. E como é que fica? Deus é pior do que nós? Não, Deus é o criador de tudo. O que ele diz vai se cumprir. Deus fez homem e mulher para se casarem e criarem-se e multiplicarem-se. Deus não fez homem e mulher, depois fez homem com homem, depois fez mulher com mulher. Deus fez só uma coisa, homem e mulher. Casai e multiplicai e enchei a terra. Então, se Deus fez isso, Deus é contrário a homem com homem, que existia na época, mulher com mulher, que também já existia na época. E ele destruiu por causa desses pecados que existiam na época e vai destruir no final por causa disso também.
Uai, seu app de vídeos curtos.